os nossos mecanismos para nos levar à ação são, no fundo, os mesmos mecanismos como, por exemplo, o animal selvagem. Então, um predador vai ativar aquele mecanismo de fogo e luta e depois, quando está em segurança, isso desliga. No nosso caso, a nossa mente está um pouco separada do corpo porque as ameaças continuam sempre na nossa cabeça. Há sempre medos, há sempre desafios, mas temos que olhar para eles de um modo de crescimento. Quando falhamos é sinal que estamos a evoluir. Nós temos que olhar para o dia-a-dia e, conforme temos as mudanças, temos que olhar para elas e saber que estamos a evoluir, estamos a crescer e é a vida que nos propõe essas mudanças e nós temos que também usá-las como positivas. Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre incertezas no mundo e o impacto que elas têm, particularmente nos jovens. O meu nome é Rita Marques e este é o Entre Mentes. Vivemos tempos em que parece que tudo muda à velocidade da luz. O clima, a tecnologia, o trabalho e até as relações. Há quem fale de ansiedade constante, no medo do futuro, de dúvidas sobre o rumo da humanidade. No meio disto tudo, existimos nós. Existimos nós a tentar perceber como lidar com o desconhecido sem deixar que ele nos paralise. Para falar neste tema temos como convidados o estudante Pedro Santos, da Associação de Estudantes do ISCAC, e também o Dr. António Margarido, médico psiquiatra. Bem-vindos ao tema das incertezas e às reações que estas geram. Dr. António, começamos se calhar por si, porque é que este tema, o tema da incerteza, da imprevisibilidade, porque é que este tema nos preocupa? Eu acho que sobretudo porque cada vez vivemos em tempos mais incertos, portanto a vários níveis, e é natural que, justamente quando estamos a falar de jovens adultos no ensino superior, por si só já estão numa transição entre, portanto, a época escolar e o início da idade adulta, no meio desta incerteza toda adicional, seja uma carga muito maior na sua saúde mental do que seria de outra forma. A incerteza, portanto, que depois vai alimentar a ansiedade, portanto, aqui de mãos dadas, pode ser algo positivo ou negativo. Portanto, nós, sem nenhum tipo de incerteza e preocupação, não temos propriamente motivação para fazer as coisas que temos que fazer. Portanto, pode ser um stress, digamos, o chamado o stress positivo, porque é algo é um medo que não nos paralisa, mas que nos faz mover. Claro que também existe o oposto, que também alguns de nós também provavelmente já o sentimos, que é ficarmos um pouco paralisados pelo medo, pela ansiedade, e em que temos o oposto, em que, portanto, perdemos a eficácia e não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer. Ok, por todos nós também já passámos aqui momentos em que o medo e a incerteza tomaram conta de nós. E Pedro, tu estás no ensino superior, estás numa idade, ou numa época em que existe aqui alguma incerteza, se calhar em relação ao futuro, ao emprego, à estabilidade, à vida pessoal. Estes conceitos causam-te algum medo ou não? Começando, digamos, em primeiro lugar, agradecer pelo convite. Em segundo lugar, começar, digamos, pelo início do estudante, que é quando entra no ensino superior. É quando tem o maior medo, qual é o curso que quer seguir. Tem ali, muitas vezes, a família, os amigos, o que é que tu queres fazer no futuro, já sabes, se não sabes, e isso cria muitas vezes aqui o medo de o que é que vou fazer no futuro. Okay. E depois, quando entramos no ensino superior, também há aqui muitas vezes o problema de vamos para uma cidade nova, não conhecemos ninguém, vamos para um ambiente, muitas vezes fora da cidade onde nascemos, em que tudo é uma realidade diferente, e isso, claro, cria medos, cria um bocado de pânico e assim. Só que temos de ter aqui também, acho que um bocado de... é algo novo. É algo que temos que enfrentar com coragem e dizer assim, bem, se calhar no futuro, depois passando este desafio, vou conseguir aqui ser melhor, uma pessoa mais culta, uma pessoa com melhor capacidade. E por isso eu acho que nós, claro, há sempre medos, há sempre desafios, mas temos que olhar para eles de um modo de crescimento, porque os medos também nos geram aqui depois, é algo que estamos a crescer, estamos a evoluir, e acho que é para isso que temos que olhar, faz parte do medo. E não devemos olhar para o medo de cariz baixo, agora o que é que eu faço, o que é que eu vou agora, não vou fazer mais nada de novo, porque às vezes falhamos, e quando falhamos ainda ficamos com mais medo, e acho que não deve ser pelo contrário, quando falhamos é sinal que estamos a evoluir, é sinal que vamos aprender com o erro e assim. Eu acho que isso para os jovens, muitas vezes, visto que estamos num panorama de guerras, de economias a mudar, apanhamos o Covid, apagões e isso tudo, cria-nos aqui um bocadinho de
o que é que vai acontecer amanhã? Aquela ansiedade A do futuro, o que é ansiedade que vai ser, não é? hoje sabemos que temos a vida conforme temos e amanhã ninguém sabe o que é que vai acontecer. E muitas vezes os jovens acho que criam na sua própria cabeça um bocado de stress e um bocado de medo sobre isso. Eu acho que não, nós temos que olhar para o dia-a-dia e conforme temos as mudanças temos que olhar para elas e saber que estamos a evoluir, estamos a crescer e é a vida que nos propõe essas mudanças e nós temos que também usá-las como positivas e não como negativas. E na tua experiência pessoal, aqui falando da tua experiência, agora falaste um bocadinho no geral, mas na tua experiência pessoal, tu sentiste isso alguma vez? Portanto, houve algo, sentiste isso de alguma forma mais intensa, em alguma... Sim, completamente. Quando eu sou do Distrito da Guarda, uma cidade do interior, e quando vim estudar para Coimbra, uma cidade muito maior, com muitas mais pessoas, e isso, claro, o que é que eu estou aqui a fazer? Não conheço aqui ninguém. E lá está, foi dia após dia, fui conhecendo novos amigos, fui conhecendo novas realidades, e hoje sinto perfeitamente que conheço mais o nosso país, também é muito importante dizer isso, e se tive medo na altura, tive. Hoje em dia não tenho esse medo, porque acho que nós, dia após dia, vamos aprendendo e as incertezas que vamos tendo, acho que temos que as levar para o positivo, para o lado positivo. Sim, portanto, conseguiste contornar e agora, Sim. de facto, isso para ti já não é um problema. E, de facto, foi essa situação que te causou, se calhar, até mais do que, se calhar, as aulas, o curso. Sim, porque lá está, nós quando no início vamos escolher um curso, não sabemos bem, há muitas pessoas que no início da sua carreira, quando vão para o ensino superior, escolhem uma área e depois não é aquilo que eles fazem na vida. Mas isso é natural, isso vai acontecer a muitas pessoas parte, e nós temos que, claro, criar, digamos, objetivos, mas os objetivos também têm que pensar, mas se eu não conseguir aquilo, não é porque sou fraco ou sou isto, mas porque o caminho leva-me para outros lados, se calhar eu tinha aquela ideia, aquele pensar, mas afinal não era bem aquilo que eu queria e o que acho que o que nós temos que pensar é estarmos bem connosco mesmo e no futuro olhar, como fora se diz, quando se fecha uma porta abrem-se várias janelas, é um bocadinho isso e nunca ter medo, digamos, dos medos ou da pressão também da sociedade. Muito bem. Doutor António, o Pedro falou há pouco desta situação das catástrofes, do Covid, nós tivemos aqui uma situação de pandemia, desta situação também do país, da incerteza política, também do mundo que está em guerra, ou portanto, alguma parte do mundo que está em guerra, porque é que o ser humano reage tão mal à incerteza? Acha que é algo biológico, psicológico ou cultural? Sim, acho que um pouco tudo. Por exemplo, falando da biologia e da psicologia, os nossos mecanismos para nos levar à ação, ou que nos levam também a congelar, são, no fundo, os mesmos mecanismos, quer em termos de nível de circuitos cerebrais ou de hormonas, como, por exemplo, o animal selvagem. Mas um animal vai reagir consoante as situações do presente. Portanto, há um predador, vai ativar aquele mecanismo de fogo e luta e foge. E depois, quando está em segurança, isso desliga. No nosso caso, não desligamos porque as nossas ameaças não são propriamente predadores, raramente, imagino, mas são perigos que nós mantemos do passado, portanto, ruminamos sobre situações antigas e que temos menos que nos prejudiquem, o presente e depois também no futuro. E, portanto, a nossa mente está um pouco separada do corpo em que estamos, na medida em que esta ativação, por exemplo, em vez de estarmos só com pulsações altas, quando queremos fugir de alguma coisa, continuam sempre connosco porque as ameaças continuam sempre na nossa cabeça e, portanto, esta incerteza que se calhar não tem assim grande comparação nos animais é uma coisa que faz com que estas ameaças estejam sempre connosco e o corpo reage e a mente também de forma proporcional e continuamos sempre neste ciclo sem parar. Que pode ser prejudicial. Sim, claro. Isso o nosso corpo não está propriamente preparado para estar constantemente neste estado de stress, se calhar, sim, de ansiedade. Sim, exato. Portanto, é o corpo e a mente em conjunto e, portanto, o corpo também se vai desgastar e depois o cansaço que vem disto. E depois mesmo a nível cultural. Acho que também a nossa cultura é uma cultura que privilegia bastante a estabilidade. Portanto, quando olhamos para os nossos pais e o que os nossos pais querem nós é que, pronto, aquele trajeto normal, portanto, faz um curso, arranja um emprego, tens um emprego até ao final da vida e, portanto, quando as coisas não correm bem, pronto, nós, claro, quando nos ressentimos, mas depois a própria sociedade também olha para estas situações com bastante preocupação
e não é algo muito bem aceito andar a mudar o trajeto de vida várias vezes, mas que vai ser cada vez mais comum. Sim, hoje cada vez mais na sociedade os jovens começam com um pensamento que antigamente era trabalhar a vida inteira na mesma empresa, hoje em dia já não, hoje em dia já se vai saltando de empresa em empresa e não quer dizer que é mau, muitas vezes é bom, é o crescimento de uma pessoa, Claro. é passar de várias etapas, digamos, da vida. E muitas vezes, por exemplo, quando se tira um curso, sempre se diz, tu tiraste o curso primeiro na área da gestão, agora vais continuar sempre na área da gestão. Não, pode ir para outra área completamente diferente. Isso faz muito agora a diferença na sociedade nova que estamos a criar. E também pegando aqui um bocadinho, nós temos, antigamente, eu falo pelos meus avós e tudo, a comunicação social também não passava a informação do que estava a acontecer, digamos, hora a hora, minuto a minuto. É tudo mais ao minuto agora. Hoje em dia, nós jovens somos bombardeados, digamos, de informação diariamente do que está a acontecer na vizinha Espanha, no resto da outra ponta do mundo. Isto também gera aqui muitas vezes que nós estamos a receber informação que muitas vezes nem é aquela que está a acontecer, mas que alguém achou que devia passar aquilo, cria aqui, digamos, na mente das pessoas, acho que desconfortável. E isso também temos que, como sociedade, pensar que muitas vezes, ok, há problemas na sociedade, mas temos que olhar para eles também de outra maneira e não de aquilo foi um problema ali naquele país e agora como é que vai ser cá em Portugal? Como é que... Não, as coisas acontecem naturalmente, as coisas devem acontecer, ou as pessoas têm que deixar acontecer naturalmente. E muitas vezes há esta pressão da sociedade, a pressão muitas vezes das redes sociais, por exemplo, como eu hoje compro uma peça de roupa, aquele amigo vai ver no Instagram que eu comprei, também vão comprar. Também. E se não comprar é porque há algum motivo, há algum problema social, vai entrar, digamos, mas eu também quero. Esses problemas, acho que nós jovens devemos falar deles porque acontecem no dia a dia. E tu falaste agora precisamente no ponto que eu ia pegar, que era nas redes sociais. O acesso muito fácil a esta comunicação, nomeadamente nas redes sociais e na internet, acham que, e agora perguntando aos dois, e depois aí vocês decidem quem fala primeiro, acham que intensifica esse medo do futuro? Sim, eu diria que sim, porque é um fenómeno relativamente recente. Portanto, antigamente tínhamos um jornal que sequer nem era diário, era semanal, e pronto, era aquilo, e só na próxima semana é que havia novidades. Hoje nós conseguimos estar 24 horas, se quisermos, a receber notícias, sejam verdadeiras, sejam falsas. Conseguimos quase estar a acompanhar um assunto ao momento e portanto, nós estamos tão focados em monitorizar o que é que acontece no mundo e sequer acabamos por não monitorizar como é que isto nos faz sentir. E portanto, acho que é algo que pronto, é pouco saudável e efetivamente nós também temos de estar um controle sobre aquilo que nós consumimos, quer o que nós consumimos, quer o período em que nós consumimos. Portanto, realmente Tem aqui um filtro, não é? Sim. Quer das fontes, mas também, efetivamente, até mesmo do tempo. Ou seja, ok, vou ver as notícias a esta hora e depois largo isto. Se calhar logo à noite vejo mais um bocadinho, mas não mais do que isso. Ok, não dar demasiado, não... E tocou aqui num ponto, acho que muito importante, que é o tempo que nós passamos nas redes sociais, que muitas vezes, já está, toda a informação de todo o mundo está ali nas redes sociais, e o tempo que nós passamos a ver e depois a repetir a ver, muitas vezes até acreditamos que aquilo é verdade e aquilo nem é verdade. E isto também cria aqui muitas vezes nas pessoas aqui um modo de estar diferente, mas aquilo aconteceu naquele país, será que é mesmo verdade? E hoje em dia os jovens, digamos, olham para as redes sociais como, digamos, aquilo é que está certo. E depois muitas vezes criam aqui, muitas vezes o pânico, por exemplo, houve uma altura, os próprios jogos, quando começaram a surgir através das redes sociais, que jogavam aqui, iam passando uns aos outros, nem sabiam muito bem o que é que estava ali, digamos, em causa, mas que houve pessoas que criou impactos, digamos, mentais e problemas, distúrbios, que acho que nós, como sociedade, também devemos ter esse papel de ajudar essas pessoas também nesses meses depois tomam e assim, e acho que as redes sociais hoje em dia, claro que são precisas e tudo, o dia-a-dia muda, é verdade, o que era há 10 anos não é hoje, o que é hoje não vai ser amanhã, estamos em constante evolução e acho que os jovens têm que adaptar-se, eu acho que os jovens têm essa capacidade também, por causa da sociedade que estamos a transformar, que têm a capacidade de adaptar-se às circunstâncias. Só que lá está, ao adaptarem-se, como a corrida é tão grande para tudo,
acho que vai haver aqui problemas muitas vezes mentais e assim, que acho que também as escolas também têm esse papel de ajudar, mesmo não só quando se entra no ensino superior, mas muito antes, acompanhar os estudantes, acompanhar os jovens a perceber quais são, digamos, os distúrbios que estão a causar, digamos, pelas redes sociais. Pode assim. inclusive começar em casa, desde novinhos, Sim, não é? novos. Estamos a falar que muitas vezes as próprias famílias, e peço que é aqui um bocado mais coisa, mas uma família muitas vezes para o filho estar a 2 ou 3 anos mais calado, ou assim dão o telemóvel para as mãos, e depois começam a ver, começam a fazer o scroll de muita informação, que muita nem é real, muita nem não aproveitam, digamos, nada para o seu próprio conhecimento, e quando entram na escola, nós pensamos que já sabem tudo, a sociedade está informada de tudo, e é verdade, nós cada vez estamos mais informados, mas muitas vezes essa informação não é a informação que nós precisamos para crescer e para termos, digamos, estabilidade no crescimento da vida. Portanto, toda a sociedade tem aqui um papel fundamental, que é irmos olhando para o lado e percebermos o que é que aqui está errado, ou pelo menos o que é que podemos ajudar as pessoas que nos rodeiam, não é? Ok. E falaste aqui muito bem da saúde mental, Dr. António, na sua experiência clínica. Este aumento das incertezas, e aqui quando falo destas incertezas, aqui vou falar um bocado também na parte da sociedade, da economia, da política, da tecnologia, tudo. Acha que tem afetado cada vez mais as pessoas, nomeadamente os mais jovens? Sim, eu diria que sim. Portanto, Saúde mental, não é? Diria que, pronto, a nível de incerteza, o mais frequente é questões mais profissionais, até mesmo do curso. Portanto, muitas vezes as pessoas estão muito incertas em relação ao seu futuro profissional, o que é compreensível porque, pronto, lá está, cada vez já é mais incerto como é que será o futuro. Nós, aquela questão de temos uma profissão e exercemos essa profissão, será que essa profissão hoje em dia iniciamos vai existir daqui a 10 anos? E todo o tipo de incertezas, porque realmente a situação que nós vivemos, portanto, nós nas últimas décadas, tirando talvez esta última, vivemos quer no período da história com mais estabilidade, mas parece que isso está a reverter um pouco e, portanto, vemos coisas que nunca esperaríamos ver, por exemplo, se calhar uma guerra na Europa, a nível político as coisas também estão bastante diferentes do que seriam há 10 anos. E, portanto, toda esta incerteza em todas as áreas da vida é um pouco como se o mundo desmoronasse à volta dos jovens, tendo em conta aquilo com que eles cresceram, que agora chegam à idade adulta, em que têm que fazer uma vida e veem que as coisas, os alicerces em que eles se baseavam já não existem, eles são muito mais enfraquecidos do que seriam na altura dos pais ou dos avós. Até também pode causar aqui depois algumas coisas mais graves. Porque incerteza sempre houve sim. em toda a sociedade e assim, o que acontecia era que antigamente a incerteza era com outros problemas, na altura das guerras, na altura dos grandes problemas económicos, enquanto hoje em dia essa incerteza também se pode pôr, estamos cá também à beira de uma guerra ou assim, só que já é diferente. Já antigamente os nossos avós e assim olhavam para outros problemas de incertezas, por exemplo, o trabalho era muitas vezes diferente do atual agora. Nós muitas vezes entramos no trabalho é a correr, saímos a correr, nem olhamos para as pessoas. Não há esta estabilidade. Não há estabilidade. Enquanto antigamente havia mais essa estabilidade. Porque as pessoas viviam mais em aldeias, sem esses problemas de muitas vezes ser bombardeados por certa informação também, em que hoje em dia nós somos bombardeados todos os dias por muita informação. Mas a incerteza também existia antes. Temos que olhar para ela de outra maneira agora, porque é de outra maneira que está neste momento. Sendo que há outros fatores à volta que podem influenciar aquilo que não havia. Outras incertezas que antigamente não existiam e as incertezas continuam, mas mudam um pouco de tempo a tempo. Acham que podemos afirmar que estamos na era das incertezas? Olhando, se calhar, para o panorama, digamos, mundial, se calhar estamos. Tivemos uma pandemia, não sabemos se vamos ter outra. Tivemos um apagão, não sabemos quando é que vamos ter, se é hoje, se é amanhã. Nós estamos aqui agora a gravar, mas não sabemos se, entretanto, pode haver um. As guerras económicas também, entre dias, muitas vezes, às vezes há horas que os mercados sobem, outros descem. E são problemas que muitas vezes criam instabilidades e instabilidades depois nas empresas também, que afetam, digamos, muitas vezes os jovens que acabam de entrar nas empresas, porque se houver uma estabilidade numa empresa vai afetar, digamos, os mais novos, não é as pessoas que lá estão há mais tempo. Vocês, por exemplo, estão
portanto, entram na faculdade, estão a estudar, aproxima-se o final do curso, o que é que vamos fazer? Vamos fazer mestrado, vamos fazer uma pós-graduação, afinal não, se calhar vamos ter que ir arranjar emprego, vamos ter, não vamos ter, são áreas que têm muitas saídas que não têm, isso é sempre alguma coisa que se calhar, para além da incerteza, vos causa algum medo. Sim, eu acho que a maior incerteza que um jovem tem é, digamos, quando quer ir tirar uma licenciatura. Acho que essa é a maior incerteza. Eu acho que é maior porque lá está, falamos, como eu já disse, muitas vezes mudamos de cidade, não conhecemos ninguém. Claro. Quando temos incerteza, mas qual é o mestrado que queremos tirar? Queremos ir para o mercado de trabalho já ou queremos ainda esperar um ano para tirar mestrado ou tirar uma pós-graduação e isso tudo? Já é uma incerteza com mais idade, já estamos, digamos, mais capazes de dar a resposta porque já estamos mais bem preparados porque já tivemos 3 anos de licenciatura ou nos casos são 4. Isso acho que é muito importante, por isso é que eu acho que as incertezas muitas vezes é o que nos leva, digamos, ao crescimento também. E nós devemos olhar para elas de, eu neste momento tenho incerteza se aquilo vai correr bem, mas vou perder o medo e vou enfrentar aquela incerteza e vou, digamos, fazer o que posso e o que consigo para dar o melhor de mim. E acho que é um bocadinho por aí e por isso lá está, ao entrarmos no mercado de trabalho é uma incerteza, porque o mercado dia após dia está em constante, digamos, alterações. Por exemplo, aqui há um ano ou 2, se calhar o currículo era feito de uma forma, hoje já é feito de outra, as empresas já pedem, digamos, outros complementos que não pediam há um ano, e isto cria muita estabilidade também nos jovens, mas temos que olhar como um desafio para ela. Se pudessem deixar uma mensagem aos jovens que hoje enfrentam estes medos e incertezas, o que é que diriam? Antes de mais, sem incerteza não existem oportunidades. Portanto, se nós não tivéssemos nenhuma incerteza, significava que ficámos congelados durante toda a vida. E, efetivamente, também compreender e, de certa forma, aceitar que nós temos controle sobre muito pouco. Para nós conseguirmos controlar o nosso caráter, como tratamos as pessoas, como reagimos a algumas situações, o que, por um lado, é assustador, mas também nos consegue tranquilizar, aceitar esta incerteza e também guiar-nos para as áreas da nossa vida que nós conseguimos, efetivamente, influenciar, em vez de estarmos completamente dispersos a tentar lutar lutas que estão fora do nosso alcance e sobre o qual não vamos conseguir ter uma mudança tangível. Eu faço das palavras do meu colega de painel completamente também as minhas e dizer que hoje em dia devemos, digamos, pensar o que é que queremos e muitas vezes quando não conseguimos aquilo que queremos devemos continuar a trabalhar e não devemos olhar para aquilo como uma incerteza, um problema, porque as coisas vão acontecendo ao longo da vida, tem algum explicar, algum motivo. E se nós olhamos muitas vezes para as coisas e como isto não consegui atingir aquele objetivo e agora vou entrar ali em stress, vou entrar em problemas e assim, eu acho que não, devemos ter a capacidade de manter-nos tranquilos e de perceber se isto aconteceu foi por algum motivo e agora tenho aquela incerteza, mas cá vou tentar arriscá-la novamente, vou tentar olhar para outras coisas novas, porque não devemos parar, nós devemos basicamente sempre enfrentar os nossos medos para continuarmos a crescer, digamos, na sociedade, no futuro, porque é para isso que nós cá estamos e nós devemos continuar, digamos, a manter-nos pessoas capazes de desenvolver cada vez mais a sociedade e a ter um papel firme, digamos, na sociedade. Dr. António, aqui para tentarmos aqui ajudar os jovens, os estudantes que precisam algo mais do que simplesmente uma conversa, pode eventualmente ser, o que é que realmente ajuda? Terapia, rotina, exercício, desconexão digital? Sim, eu acho que tudo, portanto, aquela questão de aceitar a incerteza e de compreender que não é algo de errado, também acho que seria muito importante, a melhor vacina contra a incerteza é nós também expormos a essa incerteza, não tem que ser a maior incerteza da nossa vida, mas tentar aos poucos expormos a incertezas cada vez maiores para nos vacinarmos a isso. Efetivamente a rotina, ter também muita atenção, portanto, àquela questão de o que é que nós consumimos em termos de notícias, as fontes, ter também muita atenção a que o que nos é dado muitas vezes vem daquele algoritmo, portanto nós vamos procurar uma coisa e cada vez nos dá mais
sobre o mesmo assunto e da mesma perspectiva, acabamos por ficar aqui até mais, apesar de consumirmos mais notícias, ficamos mais longe da realidade. Porque estamos presos sempre àquilo. Sim, sim, sim. E portanto também vemos que hoje em dia as pessoas cada vez estão mais de um lado ou outro da barricada e cada vez têm maior dificuldade em conversar. E sim, pois quando isto efetivamente não é suficiente, especialmente quando temos alguém que também nós não lidamos com a incerteza de igual maneira, há pessoas que adoram a incerteza, há pessoas que vão atrás da incerteza e adoram não saber como é que vai ser o dia da manhã, e outras pessoas, se calhar... Gostam mais da previsibilidade, Exato, não é? portanto, há outras pessoas mais perfeccionistas, têm muito mais resistência à incerteza, gostam de ter o controle da sua vida e, portanto, quando isso é muito incompatível com as exigências ou quando há outros problemas de vida, a coisa realmente é difícil, acho que também é muito importante que nesta população haja acesso a cuidados de saúde mental. Pronto, que até estávamos a conversar aqui antes que, portanto, existe na universidade e agora no Politécnico estão a tentar também alcançar esses protocolos que, pronto, é muito importante e se conseguimos intervir atempadamente, conseguimos evitar que os problemas cresçam como uma bola de neve. Que isso passe para outro tipo de patologias já mentais. Sim, claro. Que podem depois levar-nos a outras coisas. Ok. Pedro, vocês como Associação de Estudantes estão sempre disponíveis para ajudar no que for preciso, certo? Sim, nós como Associação de Estudantes temos, como eu digo, 24/24 as portas abertas da Associação, um telefonema, um e-mail, seja o que for, para ajudarmos neste caso, e quando são casos, digamos, que já percebemos que têm uma gravidade maior, que nós já não conseguimos ajudar, encaminhamos sempre, digamos, para os profissionais que temos no Politécnico e para pessoas capazes de nos ajudar nesses problemas. Se forem problemas, digamos, mais pequenos ou ainda não tão graves, digamos, nós como Associação de Estudantes também tentamos sempre ajudar as pessoas, porque é para isso que também cá estamos, temos aqui um papel, digamos, muito importante como Associação de Estudantes, perceber se os nossos colegas estão bem, porque se nós, Associação, o primeiro ponto não for, digamos, o bem-estar dos nossos colegas, acho que o papel das associações fica um bocadinho aquém. E é por isso que nós temos de estar aqui todos os dias a tentar perceber o que é que está a acontecer, digamos, ao nosso lado mesmo às vezes até dentro da associação e assim. E também deixar aqui um ponto, muitas vezes há pessoas, digamos, que gostam mais da própria agenda, mais organizada, outras não menos. Isso cada pessoa muitas vezes deve ser ela própria a ver como é que se sente melhor. Eu sou sincero, eu não sou daquelas pessoas de... Eu não sei o que é que vai ser amanhã e se eu souber o que é que vai ser amanhã, para já nem... Eu gosto de todos os dias apanhar coisas diferentes. Eu, por exemplo, quando entrei para a associação, tinha uma pessoa que me organizava a agenda ao domingo. Eu chegava à segunda-feira, tinha a semana toda já desorganizada do que é, mas eu sinto-me bem assim. Mas sei que a maioria das pessoas que trabalham comigo não gostam disso. Gostam de ter as coisas mais certinhas e assim. E as pessoas devem-se, digamos, ajustar ao que é melhor para elas, digamos, para que tenham, digamos, aqui capacidade mental de não arranjar, digamos, problemas de saúde, porque hoje em dia é o que mais vemos, e muitas vezes vemos problemas de saúde que nem é, digamos, aqueles problemas, digamos, graves, é muitas vezes o medo de assumir certas coisas, certas responsabilidades, certos problemas de outras pessoas. E nós, como jovens, acho que não devemos ter esse medo, porque quando assumimos, digamos, algo e que sentimos um medinho, digamos, aqui mais coisas, é sinal que estamos a crescer, estamos a evoluir, faz parte das coisas, porque estamos, digamos, no crescimento, estamos aqui a, digamos, a começar a desenvolver o nosso futuro. E por isso, como a Associação de Estudantes diz eu, que estamos com as portas abertas para o que for preciso, para ajudar nestes problemas, porque é para isso que servem as Associações de Estudantes e é para isso que cá estamos. E agora, nomeadamente, no início, também que já estamos no início de novembro, ou seja, mas ainda há estudantes que chegaram há pouco tempo, podem... Sim. E quanto mais tarde, os estudantes, quanto mais tarde entram, mais tarde têm esse problema. É a adaptação, porque, não é? Lá está, muitas vezes quando entram no primeiro dia todos em conjunto, começam-se a conhecer e quando entram já numa segunda fase ou numa terceira fase, têm esse problema de não conhecem ninguém, uns já vão mais à frente e eles como chegaram vão mais atrás e cria esse problema de stress, esse problema e agora como é que vai ser? E o medo. O medo. Eu diria que é normal isso acontecer, só temos que olhar muitas vezes para ele e olhar na realidade e vamos para a frente agora, que é o caminho e não vamos olhar para trás, porque o para trás já está feito. Okay. Para além
da Associação de Estudantes, vocês como estudantes, há também o IPC, a clínica IPC oferece também aqui algumas consultas de psiquiatria e de psicologia, portanto, quando precisarem de ajuda, não hesitem em contactar. Hoje percebemos que o medo e a incerteza não são inimigos, são parte da nossa jornada. O importante é não deixarmos que nos definam. As zonas de incerteza fazem parte da vida, mas é a coragem que nos faz vivê-la. Obrigada por terem estado connosco aqui, Entre Mentes.